Olá! Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês da minha história com o tarô, como que eu fui introduzida a isso, como que ele mudou minha vida e por que que eu gosto tanto dessa ferramenta. Bom, vamos começar lá atrás, na primeira vez que eu tive contato com o tarô. Estava eu andando na rua, quem conhece a Paulista em São Paulo sabe, e uma moça me parou e falou: "Vem cá, eu tenho umas coisas pra te falar, posso jogar umas cartas pra você?" E eu, com meus, sei lá, 14 anos, falei: "Pode, moça, claro, vamos lá." Ela jogou as cartas pra mim, não me cobrou, simplesmente queria me falar alguma coisa e me passou algumas mensagens. Na época eu não era muito conectada com espiritualidade, apesar de ter algumas referências. E aí eu meio que só concordei, assim, falei: "Ah, tá bom, muito obrigada, bom dia, tals." Logo depois, tipo, sei lá, uns 2 meses depois, tudo que ela falou começou a acontecer, assim, e eu fiquei passada. Nunca mais eu encontrei essa mulher, claro, e começou a me dar essa curiosidade pelo tarô e por misticismos em geral. Daí eu lembro que eu estava na casa de um amigo meu quando uma moça que estava lá também chegou pra mim e falou mais um monte de coisa, sei lá, uns 2 anos depois daquilo. Não era taróloga, mas meio que despertou de novo essa minha vontade de buscar oráculos no geral, né? O que que é um oráculo? Um oráculo é esse instrumento que passa mensagens do divino, conselhos do divino, contando sobre alguma coisa que pode vir a acontecer, alguma tendência que tá aí no destino, vamos falar assim. A partir daí eu comecei a querer ir atrás disso. Gente, onde que eu acho mais tarólogos? Eu preciso disso. Naturalmente foi acontecendo, foi aparecendo, eu ia numa massagista, ela me comentava alguma coisa sobre isso, eu ia na taróloga, coisas assim foram acontecendo. Eu acabei indo uma vez com um amigo meu num centro de Umbanda. Eu sou super aquela pessoa que quer provar tudo que é religião, tudo que é misticismo. Eu tô aberta, eu quero experienciar, quero entender. E lá fui eu. Nessa minha experiência lá, eu acabei tendo minha primeira tiragem de tarô cigano, que foi assim super sharp, e entre outras coisas, ela exaltou essa minha necessidade de trabalhar a minha mediunidade, que teoricamente estava se manifestando como alguma coisa relevante na minha vida. Alguns anos depois estamos aqui, né, queridos? Mas enfim, segui nessa busca. No meio dessa história conheci tarólogas de vida passada, tarólogas egípcias, tarólogas kármicas, tarólogas que unem isso à astrologia, tarólogas ciganas, muitas amo de paixão, tarólogas preditivas, tarólogas que trazem conselhos, que trazem tendências, que trazem reflexões para o seu momento. Existem vários tipos de tarô, né? Existe o tarô que te fala mais ou menos o que que vai acontecer, e não é que ele te fala o que vai acontecer, meio que te fala qual é a energia que você está projetando hoje, quais são as tendências que você está projetando hoje. Existe o tarólogo que te direciona com conselhos a partir do que é mais elevado para você. Existe o tarólogo que te ajuda a compreender o passado, inclusive vidas passadas, que te ajudam a elucidar questões anteriores ali com o jogo e ter essa clareza. Existem tarólogos, já falei de conselhos? Enfim, existem vários tipos de tarólogos e eu sinto que foi sempre uma coisa muito positiva e uma sessão sempre de autoconhecimento. Porém, em determinado momento, eu decidi eu tirar o meu tarô, porque eu via tanto benefício naquilo, e não é que eu vi o benefício, mas meio que esperava tal coisa acontecer. Eu ajustava a minha vida, a minha conduta a partir do que aquilo estava me mostrando, o que aquilo estava me elucidando, e eu comecei a perceber que poderia ser um espelho, que é uma ótima ferramenta de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e principalmente de autopercepção, para eu entender o que é que eu tô projetando. Aí você me fala: "Mas Laila, e se não for verdade o que está escrito nas cartas?" Outro dia a gente vai falar sobre aleatoriedade, sobre sincronicidade, mas independente do que as cartas trazem, eu sinto que o que você escolhe interpretar da mensagem que é colocada, como você encaixa as peças e chega em determinadas conclusões, já é o próprio caminho de autodesenvolvimento, já é a própria elucidação do processo do tarô. Então eu decidi que por que não fazer isso sozinha? Por que não ter o meu tarô, aprender a jogar e assim me dar conselhos, ler as minhas tendências? É óbvio que em muitas questões eu ainda hoje frequento tarólogas de tipos diferentes, até porque eu acho que é legal ter esse ponto de vista externo, mas é um super momento de autocuidado e de autorreflexão e um momentinho dedicado para minhas reflexões internas a hora que eu chego e tiro meu tarozinho para mim.
Já atendi como taróloga, ainda jogo para algumas amigas, jogo mais assim descontraído frequentemente. Não gosto muito de ler coisas que vão acontecer muito fechado, sou mais de ler tendências do meu dia e quais são as melhores e mais elevadas condutas para eu direcionar isso e alinhar isso com o que eu quero ser, o que eu quero emanar, mas essencialmente eu sinto que o tarô me transformou dessa forma. Enfim, fui lá e comprei meu primeiro tarô, tá aqui pra mostrar pra vocês, eu tenho vários, mas escolhi esse daqui, é o tarô de Marsella, que vocês já devem conhecer. A gente tem os 12 arcanos maiores aqui, outro dia a gente vai falar disso. E os naipes, né, normal, mas as imagens do naipe, elas são mais, enfim, mais básicas mesmo, igual o baralho que a gente tá acostumado a jogar tranque, buraco e tal. Tipo, não tem grandes figuras. E aí depois de um tempo jogando esse baralho, estudei, acabei fazendo uns cursinhos, lendo uns livrinhos, acabei me aprofundando. Eu conheci o Tarô Universal, que esse daqui é um exemplo deles, é o que vocês mais veem nos meus stories, que os arcanos menores têm as suas imagens com historinhas ali, né? E, enfim, esse tarô acabou sendo muito bacana pra mim porque eu entendo que esses dois clusters de carta, os arcanos maiores e os arcanos menores, trazem questões arquetípicas para a gente trabalhar no nosso autodesenvolvimento. Os arcanos maiores, questões mais importantes, mais relevantes do autodesenvolvimento humano, questões mais espirituais e, enfim, de processos mesmo, enquanto os arcanos menores trazem mais coisas vinculadas a coisas do dia a dia, a pessoas, a ações, enfim, coisas de menor relevância, vamos colocar assim. E isso virou meio que o meu melhor amigo, assim, sabe? Eu tô em dúvida sobre alguma coisa e aí eu tiro aquelas cartas. E aí eu nem sei se eu gosto ou não de tal situação, de tal projeto ou de tal pessoa, mas simplesmente por perceber se eu fiquei triste ou feliz com aquela carta saindo ali, eu percebo se eu gosto ou não, ou enfim, vários processos elucidativos. Para mim, virou realmente esse momento de autorreflexão. Meus estudos em outras áreas acabaram se desenvolvendo, comecei a incorporar algumas leituras para enriquecer a leitura, né? Então a gente fala de numerologia agregada, a gente fala de, por exemplo, elementos da cabala, a gente fala de teores astrológicos vinculados às cartas de tarô, vários poréns, mas a intenção geral do tarô se permaneceu e se aprofundou. Existem outros oráculos, oráculos mitológicos, oráculos, enfim, de gatinhos, de fadas, de várias coisas. Eu, inclusive, tenho alguns de anjo, de cristal, tem alguns egípcios, tem alguns de umas outras entidades, o oráculo da Deus, o oráculo do Zen. Cada um vai propor uma coisa diferente e no curso eu vou explicar mais para vocês o que cada um deles traz, mas no geral o que eu mais gosto é o tarô universal, que é bem similar ao tarô de Marsella, que é o mais famoso, e o baralho cigano, que eu não vou ensinar, mas eu gosto também, ele é mais ou menos assim, ó, só para vocês entenderem. Tem alguns elementos, ele é meio que dividido entre objetos, animais, astros, lugares e pessoas, e ele traz as informações de maneira mais objetiva mesmo. E é isso, na verdade, essa é a minha história com o tarô, começou de uma forma muito natural, muito espontânea e se desenvolveu para um momento de autorreflexão, se desenvolveu para mais e mais autopercepção e autoconhecimento mesmo. É uma grande ferramenta para minha espiritualidade, não para me dizer o que vai acontecer, mas sim para me elucidar das minhas tendências, das minhas questões que estão latentes e para onde que eu estou direcionando a minha energia, a minha vida. Então, é muito legal. Quem não se conecta com essa ferramenta, eu super sugiro que você comece a explorar, porque realmente ela pode esclarecer muita coisa. Eu vou falar no próximo vídeo para vocês um pouquinho dos benefícios, das coisas positivas que você pode atrair ou, enfim, experienciar ao decidir jogar tarô, tá bom? Beijos!